O livro perdido de Enki, o extraterrestre, vindo de Nibiru. Primeira tabuleta, parte 1. Nos tempos de antigamente, cerca de 440 mil anos antes de Cristo, os deuses chegaram à Terra e criaram os terrestres. Nos tempos prévios, nenhum dos deuses estavam na Terra, nem se tinha feito ainda os terrestres. Nos tempos prévios, a morada dos deuses estava em seu próprio planeta. Nibiru é seu nome. Um grande planeta, avermelhado em resplendor. Ao redor do Sol, uma volta alargada faz Nibiru. Durante um tempo, Nibiru está envolto no frio. Durante parte de seu percurso, o Sol fortemente o esquenta. Uma grossa atmosfera envolve a Nibiru, alimentada continuamente, com erupções vulcânicas. Todo tipo de vida esta atmosfera mantém. Sem ela, tudo pereceria. No período frio, conserva no planeta o calor interno de Nibiru, como um quente casaco que se renova constantemente. No período quente, protege a Nibiru dos abrasadores raios do sol. Em sua metade, as chuvas aguentam e liberam umidade e água, dando profundidade a lagos e rios. Uma exuberante vegetação alimenta e protege nossa atmosfera. Faz brotar todo tipo de vida nas águas e na terra. Depois de um tempo, brotou nossa própria espécie humana, por nossa própria essência uma semente eterna para procriar. À medida que nosso número crescia, nossos ancestrais se estenderam a muitas regiões de Nibiru. Alguns cultivaram a terra, as criaturas de quatro patas apacentavam. Uns viviam nas montanhas, outros fizeram seus lares nos vales. Houve rivalidades, tiveram lugar usurpações. Houve conflitos, e os paus se converteram em armas. Os clãs se reuniram em tribos, e logo duas grandes nações se enfrentaram entre si. A nação do norte contra a nação do sul tomaram as armas. O que sustentava a mão para lançar projéteis, se permutou. Armas de estrondo e resplendor incrementaram o terror. Uma guerra, larga e feroz, devorou o planeta. Irmão lutou contra irmão. Houve morte e destruição, tanto no norte como no sul. Durante muitas órbitas, a desolação reinou nas terras. Toda a vida foi dizimada. Depois, declarou-se uma trégua. E mais tarde se fez a paz. Que as nações se unam, disseram os emissários entre si. Que haja, apenas, um trono em Nibiru, apenas, o rei que reine sobre todos. Que haja um líder do norte ou do sul eleito pelas sortes, o rei supremo tem que ser. Se fosse do norte, que o sul escolha a uma mulher, para que seja sua esposa, em igualdade como reina, para reinarem juntos. Se por sortes fora eleito um homem do sul, que uma mulher do norte seja sua esposa. Que sejam marido e mulher, para fazer uma só carne. Que seu filho primogênito seja o sucessor. Que uma dinastia unificada seja assim formada, para estabelecer a unidade em Nibiru para sempre. Em meio às ruínas se iniciou a paz. Norte e sul por matrimônio se uniram. O trono real em uma carne combinada, uma sucessão não interrompida de realeza estabelecida. O primeiro rei depois da paz foi feito, um guerreiro do norte foi um poderoso comandante. Por sortes, voraz e justo, foi ele eleito. Foram aceitos seus decretos na unidade. Para a morada dela, construiu uma esplêndida cidade. Agadim, que significa unidade, foi seu nome. Para seu reinado, um título real foi concedido. An foi a escolha, o celestial foi seu significado. Com braço forte, restabeleceu a ordem nas terras. Decretou leis e regulamentos. Designou governadores para cada terra. A restauração e o cultivo foi sua principal tarefa. Dele, nos anais reais, assim se registrou. An unificou as terras, a paz em Nibiru restaurou. Construiu uma nova cidade, os canais reparou, proveu alimento para o povo. Houve abundância nas terras. Por esposa dele, o sul escolheu uma donzela, dotada tanto para o amor como para a luta. Anto foi seu título real. A líder que é esposa de An, significava engenhosamente o nome dado. Deu a An 3 filhos e nenhuma filha.
Ao primogênito pôs o nome de Anki. Pelo An, um sólido fundamento era seu significado. Sozinho no trono, esteve ele sentado. Uma esposa a escolher foi 2 vezes proposta. Em seu reinado, as concubinas foram ao palácio. Um filho não lhe nasceu. A dinastia assim iniciada se interrompeu com a morte de Anki. No fundamento, nenhum descendente seguiu. O filho médio, não o primogênito, herdeiro legal, foi renomado. Desde sua juventude, um dos 3 irmãos, Anib, foi chamado amorosamente por sua mãe. O que está no meio significava seu nome. Nos anais reais, Anib é renomado. Em realeza celestial, durante gerações, que é filho de An significou seu nome. Aconteceu a seu pai An no trono. Em suma, foi o terceiro a reinar. A filha de seu irmão pequeno escolheu por esposa. Ninib foi chamada, a dama de Anib. Ninib deu um filho a Anib. O sucessor do trono foi, o 4º da conta dos reis. Pelo nome real de Anshargal, desejou que lhe conhecessem. Príncipe de Anki, é o maior dos príncipes, era o significado. Sua esposa, uma meio-irmã, Kishargal, foi chamada igualmente. O conhecimento e a compreensão foi sua principal ambição. Estudou assiduamente os caminhos dos céus. Estudou a grande volta de Nibiru, sua longitude fixou em Unchar. Unchar é o período orbital de Nibiru entre o nosso Sol, e dura exatos 3.600 dos nossos anos da Terra. Como anos de Nibiru era a medida, por ele os reinados reais seriam numerados e registrados. Dividiu o Char em 10 partes, desse modo declarou 2 festividades. Mas quando Nibiru chegasse, nas proximidades do nosso Sol, celebrava-se uma festividade do calor. Quando Nibiru fazia sua morada na distância, se decretou a festividade do frio. Substituindo a todas as festividades de antigamente, de tribos e nações para unificar o povo, se estabeleceram as 2, leis de marido e mulher, de filhos e filhas, estabeleceu por decreto. Proclamou os costumes das primeiras tribos para todo o país. Nas guerras, as mulheres superavam em grande número aos homens. Decretos fez, um homem tem que ter mais de uma mulher por conhecer. Por lei, uma mulher tem que ser escolhida como esposa oficial, primeira esposa tem que ser chamada. Por lei, o filho primogênito era o sucessor de seu pai. Por estas leis, não demorou para chegar à confusão. Se o filho primogênito não era nascido da primeira esposa, e depois nascia um filho da primeira esposa, convertendo-se por lei em herdeiro legal. Quem será o sucessor? Aquele que pela conta dos Chars nasceu primeiro. Aquele nascido da primeira esposa. O filho primogênito. O herdeiro legal. Quem herdará? O que acontecerá? No reinado do Anshargal, Kishargal foi declarada a primeira esposa. Meia-irmã do rei era. No reinado de Anshargal, levaram-se concubinas de novo ao palácio. Das concubinas, nasceram-lhe filhos e filhas ao rei. Um filho de uma foi o primeiro a nascer. O filho de uma concubina foi o primogênito. Depois, Kishargal teve um filho. Herdeiro legal por lei era, mas primogênito não era. No palácio, Kishargal levantou a voz, irada gritou: se pelas normas meu filho, de uma primeira esposa nascido, vê-se privado da sucessão, que o dobro da semente não se esqueça. Embora de diferentes mães, de um mesmo pai o rei e eu somos descendentes. Eu sou a meio-irmã do rei. De mim, o rei é meio-irmão. Por isso, meu filho possui o dobro de semente de nosso pai Anib. Que, na sucessão, a lei da semente, a lei do desposório prevaleça. Que, na sucessão, o filho de uma meio-irmã, quando queira que nasça, por cima de todos os outros filhos alcance a sucessão. Anshargal, considerando-a, concedeu-lhe seu favor a lei da semente. A confusão de esposa e concubinas, de matrimônio e divórcio, evitaria-se com ela. Em seu conselho, os conselheiros reais adotaram a lei da semente para a sucessão. Por ordem do rei, os escribas anotaram o decreto. Assim foi proclamado o próximo rei pela lei da semente para a sucessão.
foi-lhe concedido o nome real de Anshar. Foi o quinto no trono. Agora é feito o relato do reinado de Anshar e dos reis que lhe seguiram. Quando se trocou a lei, os outros príncipes se enfrentaram. Houve palavras, não houve rebelião. Como esposa, Anshar escolheu a uma meia-irmã. Fez ela a sua primeira esposa. Lhe chamou com o nome de Kishar. Assim foi, por esta lei, que a dinastia continuou. No reinado de Anshar, os campos reduziram suas colheitas, frutos e cereais perderam a abundância. De tempos em tempos, na cercânia do Sol, em nosso sistema solar, o calor foi crescendo em força. Nas moradas longínquas, o frio se fez mais intenso. No Agadim, a cidade do trono, o rei reuniu em assembleia aqueles de grande entendimento. A sábios eruditos, gente de grande conhecimento, lhes ordenou investigar. A terra examinaram, lagos e rios puseram à prova. Ocorreu antes, deu alguém uma resposta. Nibiru, no passado, mais frio, e mais cálida foi. Destino é este, na volta de Nibiru enraizado. Outros de conhecimento, observando a órbita, não consideraram culpado o destino, a órbita, de Nibiru. Na atmosfera do planeta, foi encontrada uma brecha. Esse foi seu achado. Os vulcões, os forjadores da atmosfera, lançavam ao céu menos erupções. O ar, a atmosfera, de Nibiru se havia feito mais tênue, o seu escudo, atmosfera, protetor tinha diminuído. No reinado de Anshar e Kishar, fizeram aparição as pragas do campo. Não se podia vencê-las, apenas com trabalho. O filho de ambos, Anshar, ascendeu depois ao trono da dinastia, era o sexto. Nobre professor do Shar significava seu nome. Com grande entendimento nasceu, dominou muitos conhecimentos com muita erudição. Procurou caminhos para dominar as aflições da órbita celeste de Nibiru, fez muitos estudos. Ele pesquisava 5 membros da família do Sol, planetas de deslumbrante beleza. Procurando remédios para as aflições de Nibiru, fez examinar suas atmosferas. A cada um lhe deu um nome, antepassados ancestrais honrou. Considerou-os como casais celestes Anhantu, os planetas gêmeos, chamou os 2 primeiros que foram encontrados. Além da órbita de Nibiru, estavam Anshar e Kishar, por seu tamanho os maiores. Como um mensageiro, Gaga entre os outros corria, às vezes o primeiro a encontrar Nibiru. 5 em total eram os que recebiam a Nibiru no céu, enquanto circundava ao Sol, pela ordem de entrada de Nibiru em nosso sistema solar. Os 5 planetas eram Plutão, Netuno, Urano, Saturno e Júpiter. Mais à frente, como uma fronteira, o bracelete esculpido, cinturão de asteroides, entre a órbita de Marte e Júpiter, o que sobrou de Maldek, após a explosão deste planeta, circundava ao Sol. Como um guardião da região proibida do céu, com escombros protegia. Outros filhos do Sol, 4 em número, de novo pela ordem de entrada de Nibiru e no nosso sistema solar. Marte, Terra, Vênus e Mercúrio, defendiam da intrusão do bracelete. As atmosferas dos 5 primeiros, Plutão, Netuno, Urano, Saturno e Júpiter, ficaram a estudar em Shar. Em sua volta repetida examinaram-se atentamente os 5 primeiros. Que atmosferas possuíam, examinaram-se intensamente por observação e com carros, espaçonaves, UFOs, OVNIs, celestiais. Os achados foram surpreendentes, os descobrimentos confusos.